Olá, bom dia, produtor. 7 horas e 18 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos começando. Bom dia, produtor, na sua manhã. É muito bom ter você junto com a gente. Bom dia, Lene Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje, sexta-feira, 17 de novembro de 2017, começa agora a edição especial do Bom Dia, Produtor, com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. E veja só o que te espera nessa edição. Mercado do boi gordo segue com preços firmes. Saiba a importância do diagnóstico laboratoriais em animais, em grandes animais. Projeto Peixe de Bonito visa conservar a biodiversidade do Planalto da Serra de Botoquena. Veja também em primeira mão o lançamento da Incaper de variedades para o café Conilon lá no estado do Espírito Santo com exclusividade. Muitas entrevistas, muitas informações, tudo isso para você a partir de agora no Bom Dia Produtor, que já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E olha, apesar do feriado do dia 15 de novembro, mesmo assim o mercado do boi gordo apresentou bons negócios com ofertas de compras firmes. É o que a gente acompanha detalhado com a análise da Escort Consultoria. Olá pessoal, hoje é dia 16 de novembro de 2017, uma quinta-feira pós-feriado. O mercado do boi gordo, se não fosse a falta de oferta, a melhora no consumo que a gente teve nas últimas semanas, talvez estaria um pouco mais parado, em função propriamente dita do feriado. A gente sabe que quando acontece isso, quando tem umas datas dessa ao longo da semana, a tendência é que o mercado fique devagar, os pecuaristas saem dos negócios, os frigoríficos não tivessem ainda grande necessidade de comprar matéria-prima. É claro que a necessidade ainda não é muito grande, mas é maior do que há 2 ou 3 semanas. Então, se o cenário fosse esse, certamente a gente teria uma situação de mercado lento, mas as movimentações a gente pode dizer que nessa quinta-feira foram aí um pouquinho maior do que o esperado para um período como esse, embora não haja grandes volumes de negócios acontecendo, Vamos esperar um pouquinho mais sexta-feira, porque é um dia a mais para se entender e para perceber as escalas, como elas vão se comportar, mas ainda a gente pode dizer que, em resumo geral, o mercado está um pouco mais movimentado do que normalmente estaria um dia após o feriado. Graças, primeiro, a nossa melhora na venda de carne que aconteceu já desde o começo de novembro, e esse é um fator extremamente importante para que haja aí melhora nos preços da arroba do boi gordo. Bom, pessoal, um grande abraço a todos, até a próxima. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Escort Consultoria. Exatamente, como o Alex Lopes pontuou, as escalas de abate estão mais enxutas, os estoques também, então isso tem feito com que o mercado do boi gordo tenha preços mais firmes, pelo menos desde a última semana. É isso mesmo. Olha, se esse consumo continuar ganhando ritmo nas próximas semanas, junto ao encurtamento de escalas de abate também e estoques, a perspectiva é desse cenário continuar com preços firmes para o mercado do boi gordo. Agora vamos dar um giro pelas regiões brasileiras, acompanhar a cotação da arroba do boi gordo, preço à vista. Números atualizados ontem pela Escort, e a gente começa com a região sudeste, é o que você acompanha na tela do seu televisor, com alta de R$1 em Belo Horizonte e também Minas Gerais. E com isso, São Paulo e Araçatuba, no estado de São Paulo, R$ 139. Também Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 136,50. O Triângulo Mineiro a R$ 135, mesmo valor da parte norte de Minas Gerais. A parte sul de Minas, R$ 134, enquanto que Rio de Janeiro, R$ 136 o preço do boi gordo à vista. E no estado do Espírito Santo, a cotação da arroba está em R$ 135. Vamos agora para a região sul do país, que permaneceu com preços firmes entre quarta e quinta-feira. Você pode acompanhar que na região nordeste do Paraná fechou a R$ 137, região oeste de Santa Catarina R$ 138,50
Já na região oeste do Rio Grande do Sul, onde por lá é avaliado o quilo vivo, fechou a R$ 4,35 e em Pelotas igualmente R$ 4,35. Subindo um pouco o mapa brasileiro, região centro-oeste em destaque na sua tela, onde também não apresentou alteração entre os estados que compõem esta região. E você está vendo ali, Goiânia, no estado de Goiás, R$ 129,00, a parte sul de Goiás, R$ 130,00. Campo Grande e Dourados batendo R$ 131,00 o preço da arroba do boi gordo à vista, enquanto que Três Lagoas, também aqui no estado sul-mato-grossense, R$ 129,00. Vamos ver como ficou em Mato Grosso, o estado que possui o maior rebanho bovino do país. Em Cuiabá fechou a R$ 127,00, no norte do estado R$ 125,00, região sudeste R$ 125,50 e na região sudoeste igualmente R$ 125,50, 4 praças que não apresentaram alteração entre quarta e quinta-feira. Região Nordeste é o destaque do seu televisor e agora também não apresentou sem alterações de acordo com o apontamento da Scott Consultoria. Alagoas continua batendo o valor de R$ 153,00 o preço da arroba do boi gordo à vista. A parte oeste da Bahia, R$ 139,50, a parte sul baiana, R$ 133,00, enquanto que o oeste do Maranhão, R$ 129,00. Quer mais cotações? Você encontra aqui, região norte do estado, você encontra região norte do país. No Acre, R$ 119,00, Redenção no Pará, R$ 130,00. Já no Marabá, fechou a R$ 131,50. Paragominas, R$ 131,50 também. Já na região sudeste de Rondônia, R$ 129,00. No sul do Tocantins, R$ 131,50. E na região norte do Tocantins, R$ 132,00. Cotações para a arroba do boi gordo, segundo a fonte da Scott Consultoria. Mas você acompanha agora as cotações para o bezerro nas principais praças de produção do país. E olha, atualmente tem se falado muito em sustentabilidade nos processos da pecuária, no processo pecuário. Mas será que o Brasil tem obtido resultados positivos quando o assunto é sustentabilidade? Bom, quem foi atrás dessa resposta foi a repórter Kairi Rodrigues. Eu estou com o José Carlos Pedreira de Freitas, conhecido Pedreira, engenheiro agrônomo, que está visitando a Embrapa Gado de Corte, e nós vamos conversar com ele nessa oportunidade sobre a sustentabilidade na cadeia produtiva da carne brasileira. Pedreira, o Brasil está conseguindo atingir a sustentabilidade esperada que todos falam? Veja, nós estamos num enorme e intenso processo de modernização da cadeia da pecuária de corte no Brasil. E este processo de modernização é preciso que seja feito levando em conta as novas demandas da sociedade civil e dos mercados. As novas demandas da sociedade civil e dos mercados têm colocado a sustentabilidade do processo produtivo na pecuária como um pré-requisito. E nesse sentido, iniciativas como da Embrapa Gado de Corte aqui de Campo Grande e outras iniciativas que já existem na área de boas práticas na pecuária, na área de certificação, como o selo carne carbono neutro aqui, o projeto da Embrapa Gado de Corte, são iniciativas que caminham na direção da modernização da atividade da pecuária brasileira, da pecuária de corte sobretudo, levando em conta os conceitos e os paradigmas da sustentabilidade na sua dimensão ambiental, social e econômica simultaneamente. E o resultado disso será uma carne, ao final do processo, que vai aliar os atributos de qualidade da carne, de maciez, de sabor e de suculência, com os atributos de sustentabilidade ambiental, social e econômica.
O consumidor também acaba cobrando isso. O consumidor é a maior razão de tudo isso. A sociedade no mundo e a sociedade brasileira, crescentemente, vem exigindo avanços na área de sustentabilidade nos processos produtivos de todos os setores. E isso também acontece na pecuária. Quando você fala em bem-estar animal, quando você fala em reduzir emissões de gases de efeito estufa, quando você fala na certificação dessas boas práticas, tudo isto compõe o conjunto de ferramentas que tornarão a carne brasileira uma carne sustentável e a pecuária brasileira uma pecuária sustentável. Se comparado com outros países, como que nós estamos? Nós estamos fazendo a lição de casa. Preciso lembrar que a pecuária dos trópicos, que a pecuária da Austrália, que a pecuária do Brasil, não é uma pecuária que se faz no resto do mundo. O resto do mundo trabalha numa pecuária temperada que já está bem avançada. Os Estados Unidos, com menos do que 50% do nosso rebanho, produz 30% mais de carne. Então nós estamos desenvolvendo a partir dos trópicos, do nosso conhecimento, através de instituições como a Embrapa Gado de Corte e as outras unidades da Embrapa, o conhecimento e a tecnologia que vai tornar possível produzir um boi de pasto sustentável e com qualidade. Ok, muito obrigada, Pedreira, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Manhã de sexta-feira e o produtor rural quer saber como vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias. Instabilidades ganham força em Mato Grosso do Sul neste fim de semana e devem se espalhar por toda a região. Vamos saber agora com a Juliana Rezende se essas chuvas vão beneficiar os pastos na próxima semana. Juliana, conta pra gente. Bom dia. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. Nas próximas semanas, os pastos do Mato Grosso do Sul ainda seguem muito beneficiados, porque agora a disponibilidade hídrica do solo ainda está bastante elevada aqui no estado sul-mato-grossense. E nos próximos dias vai ter previsão de chuva mais forte. Os ventos no alto da atmosfera vão conseguir garantir bastante umidade para o centro do Brasil. Aí vai ter previsão de chuva forte aqui no Mato Grosso do Sul, grande parte do estado de Goiás também, e aqui no noroeste do Mato Grosso, acumulados de 50 a até 70 milímetros em apenas 5 dias. A partir da semana seguinte, as chuvas perdem intensidade, mas ainda assim tem previsão de chuva abrangente para os 3 estados da região centro-oeste. E no decorrer do terceiro período até o dia 2 do mês de dezembro, chuvas abrangentes nos 3 estados do centro do Brasil, só que não com acumulados tão elevados. Em torno de 30 milímetros é o maior acumulado, principalmente no decorrer deste terceiro período, entre o dia 28 até o dia 2 de dezembro. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas de pastagens da maior parte do centro-oeste do Brasil ainda seguem beneficiadas, porque vai ter previsão de chuva forte e também frequente no decorrer desta segunda quinzena do mês de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. E olha, dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que aqui no Brasil, em 2015, o número aí do rebanho bovino seja de aproximadamente 215 milhões e 500 mil cabeças de gado. Deste total, estima-se que cerca de 4% tem algum tipo de patologia. E você sabe qual que é a importância do diagnóstico laboratorial em animais de produção? Pois esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a médica veterinária Leizinara Lopes para explicar para a gente sobre esse diagnóstico, também das dificuldades que hoje existente principalmente para os médicos veterinários de campo. Bom dia, Leizinara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Elaine, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Olha, para grande parte dos médicos veterinários de campo, na maioria das vezes, não tem apoio laboratorial e nem facilidade
facilidade, como os clínicos de pequenos, por exemplo, que enviam as amostras aos laboratórios e saem no mesmo dia. Foi essa dificuldade que inspirou a criação do LabDoc? Exatamente. O LabDoc ele foi criado não só para atender os animais de estimação, mas sim com foco do atendimento dos animais de produção, que é uma demanda reprimida. Como você bem disse, no Brasil existem mais de 215 milhões de cabeças. No Centro-Oeste são 72 milhões e no Mato Grosso do Sul mais de 14 milhões de cabeças. E no nosso estado, no Centro-Oeste, não existe um laboratório com foco em animais, o atendimento dos animais de produção. Que é mais dificultoso, né? É um pouquinho mais complicado. E quando se precisa, qual que é o processo hoje que você tem, que é feito hoje, Leizenara? Olha, eu vou te dar um exemplo. Hoje, se o veterinário de campo ele precisa de um resultado laboratorial, lá no Pantanal, ele colhe uma amostra e do Pantanal até que chegue aqui em Campo Grande, leva cerca de 1 a 2 dias para essa amostra ser captada em Campo Grande e enviada para o Sudeste, porque assim, nós não temos no Centro-Oeste um laboratório, só no Sudeste. Demora mais 2 dias. Chega lá, essa amostra pode estar inviável para análise. São os erros pré-analíticos e ele não tem resultado nenhum. Quando tem, esse resultado pode ser um simples negativo, ele está no escuro novamente. Ele está no escuro novamente. E Leizenara, como é que funciona então esse laboratório? Explica para a gente que tipos de demandas são atendidas, como é que funciona para a gente poder entender melhor, porque existe essa dificuldade atualmente. Existe. Hoje em dia, o veterinário de campo, quando ele sai para o atendimento de uma propriedade, ele chega e identifica um sinal clínico, um aborto, por exemplo. Só que o aborto, ele é comum em outras 10 enfermidades. E aí ele não sabe como fazer esse diferencial. E aí ele entra em contato com o LabDoc. Nós iremos direcioná-lo ao que colher, como armazenar e para onde enviar. Essa amostra biológica chegando ao laboratório, é realizada uma bateria de exames, onde nós vamos identificar qual doença está ocorrendo. E não volta um resultado positivo ou negativo. Volta, além desse resultado, uma recomendação de manejo, uma recomendação terapêutica e uma recomendação preventiva, que é aí que a gente tem que atuar. Que bacana, Leizenara. Então é completo, né? Uma assistência mais do que completa e necessária, porque aí o produtor, o pecuarista não fica no escuro. Justamente. Então, assim, de que forma normalmente é feito esse trabalho do médico veterinário? Como que ele, então, se vira, já que existe uma infinidade de doenças? Então, é esse processo que demora dias e pode vir negativo. Sim, justamente. Ou é esse processo para aqueles que têm um laboratório que possam enviar amostra. Ou, se não, o veterinário de campo é muito comum vermos isso no campo, ele tem que fazer o diagnóstico terapêutico. Então, ele aplica um fármaco, ele elenca o melhor fármaco e aplica naquele animal, administra. Daqui 3 dias, esse animal continua evoluindo na doença. Em 5 dias, esse animal morreu. E aí, para o produtor que investiu em contratar um veterinário, em comprar um melhor fármaco, tem 2 saídas. Ou é o fármaco que não presta, ou é o veterinário. É verdade. E isso não pode ocorrer. A gente precisa acabar com isso. Precisa acabar com isso. E quais resultados, Leizenara, vocês têm conseguido através deste trabalho, que eu vi que é amplo, né? Não é só ali, mas é toda a cadeia, toda a disseminação desse diagnóstico. O que vocês têm conseguido através desse laboratório? Nós temos conseguido atingir o principal ponto. Nós chegamos na prevenção. Então, quando somos chamados, a gente identifica o problema, a ocorrência na propriedade e com medidas de manejo, onde nós fornecemos um calendário sanitário, a gente consegue adequar o sistema para que aquela doença não continue ocorrendo e disseminando para o rebanho daquela propriedade. Interessante. Então, conta pra gente qual demanda, então, tem sido maior, Leizenara. Olha, na produção, principalmente de bovinos, existe um calendário, o oficial das vacinas, e também existe um calendário de períodos específicos. Nós estamos na estação de monta. Então, desde setembro, a nossa demanda é relacionada à reprodução, principalmente ao fundo de maternidade, que são aquelas vacas que não entregam o bezerro. Por algum motivo, elas estão reabsorvendo ou abortando esses bezerros. E é um grande problema para a cadeia produtiva.
Tá certo. Olha, minutos finais, quer deixar alguma consideração sobre a importância desse diagnóstico laboratorial e esse trabalho inovador? No Brasil existem outros também? Como o Labidoc, não, porque justamente como eu estava dizendo, o Labidoc ele fornece algo a mais que o resultado. Nós queremos ser a extensão do clínico de campo. Então nós vamos com ele até a identificação da doença específica, junto com ele atuar para a solução daquilo ali. Com isso, a gente fortalece a cadeia produtiva, a gente fortalece a nossa classe dos médicos veterinários e todo mundo em conjunto valoriza a pecuária. A união faz a força. A união faz a força. Tá certo. Você conheceu aqui então o Labidoc, esse projeto inovador. Parabéns pelo trabalho de todos os profissionais. Aí com certeza valorizando os médicos veterinários que são essenciais para o sucesso aí da sua empresa rural. Não é mesmo, pecuarista aqui nos acompanhando? Nós conversamos com a médica veterinária Lizinara Lopes, que prestou então esclarecimento sobre essa importância do diagnóstico. Por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, daqui a pouquinho um bloco com muitos investimentos para você. 7h41 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente sexta-feira em companhia do Bom Dia Produtor. E por aqui tem um bloco de investimento com bons investimentos, né, Antônio? É isso mesmo, viu, Elaine? Falaremos sobre o quadro de olho na fazenda Cenepol São José. Aliás, esse quadro mostra para você muitas ofertas de importantes criatórios. Por exemplo, na semana que vem você vai conhecer reprodutores, matrizes e embriões da Fazenda São José. Detalhes na reportagem de Daniel de Paula. Tudo começa com a preocupação que este homem tem de obter resultados em pecuária. Passa pelo trabalho que ele mesmo e a família executam na Fazenda São José, em Figueirão. Daí vem a colheita farta na seleção de um Cenepol altamente produtivo, como seu curral e seus piquetes mostram. Então, é hora de compartilhar com o mercado o seu plano de expansão da raça adaptada que a Mauri Negrão adotou em 2014, numa venda especial que começa pelo SBA no dia 20 de novembro e termina com o leilão Cenepol Gasne da Fazenda São José, que o canal do Boi mostra na noite do dia 24. O começo foi como quase todo mundo, de ouvir falar, estudar e rapidamente se apaixonar. E é para saber de onde vem tanta paixão que a gente colocou uma cena como essa que explica bem a sua opção pelo Cenepol. Agora, por quê? Como foi essa aproximação com essa raça, Mauri? Na verdade, eu comecei criando girolando, né? Comecei no giro e fiz uns 300 girolando aí no FIV. Só que aí eu fui em Campo Grande na exposição. Cheguei lá, encontrei alguns amigos e me falando da raça Cenepol, me levou pro leilão e lá eu acabei comprando na companhia do Amir Sates e outros amigos dele lá. Me influiu, comprei 4 doadoras. Depois de um ano eu comprei mais 8 doadoras. E hoje o meu rebanho já está em 1000 cabeças, só de Cenepol. Além de ser uma raça muito precoce, os touros Cenepol, mesmo você vende um touro Cenepol aí quase um ano antecipado aí de um zebu. E por ser uma raça muito dócil, é o que mais deixou a gente apaixonado na raça. Uma raça que não tem perigo de te machucar no curral, porque não tem acidente no curral. A FIV foi parceira do Cenepol Gasne, que se formou a partir da base genética que ele escolheu com critério. A seleção ganhou identidade em novilhas como as que vão à venda, depois de produzir boa parte do plantel da São José, fornecendo alta média de ócitos. Muitas delas estão próximas de parir filhos ou filhas de grandes raçadores. Você já explorou bem? Ela já te deixou muito? Não, já me deixou muito filhos e tem muito a explorar. Que agora que elas estão prenhas, né? E a hora que quem comprar e essas vacas parir na fazenda deles, pode continuar com o trabalho que vai produzir mais do que produziu para mim aqui. A gente vende com uma dorzinha no coração. A gente vende porque tudo que você faz, você tem que faturar. Então eu acho que chegou a hora de nós faturar, que nós investimos aí há 3 anos e meio e nunca vendemos doadora. A primeira vez que estamos vendendo doadora é agora. Vendemos muito touro. Touro já vendeu mais de 150 touros. Eu acho que o meu leilão vai ser uma oportunidade para todos os pecuaristas que têm vontade de entrar na raça. Vai ser a hora. Outra oportunidade vem dessa bezerrada de FIV que acaba de deixar o ventre das receptoras para dar espaço a novos embriões, que serão comercializados com a garantia de efetivação por parte da fazenda.
Uma segurança que a Mauri entrega em parceria com a Embrisa, porque confia no seu rebanho, que se estruturou com organização e genética. A Emeline é quem faz o controle desse gado desde que o Amauri e a Elita começaram a selecionar a Cenepal. Então conhece bem essa genética, mas um detalhe, também é criadora. E à medida que ia controlando, conhecendo a genealogia de todos os animais que já surgiram aqui, nesse volume muito grande, já sabia o que buscar também. Você usufruiu desse conhecimento também, Emeline? Com certeza, né? Eu acho que o Amauri investiu muito, estudou, se dedicou a criar animais de qualidade. E através dessa parceria e trabalhando com ele, fazendo o registro dos animais, eu já fui ali vendo o que funcionou aqui e levei para minha propriedade também, no Cenepal. Eu acho que o importante de se fazer genética é você disseminar essa genética, mostrar para o seu parceiro o que funcionou, o que foi bom para você, que vai ser bom para ele também. E o Amauri, ele tem divulgado muito essa genética, busca os parceiros, ele não tem essa preocupação em manter essa genética para ele, não tem ciúmes do gado dele. Mas tem gente que tem sim, e muito. Agora tem um momento aqui que vai dar briga em casa. Eu tô achando que a Elita e o Amauri vão descombinar em algum momento dessa venda especial que o SBA vai mostrar, porque esse menino aqui é o xodó de todos esses que já foram produzidos aqui. Produziu, ele é o xodó da turma. Dos 150 touros eu tirei só o Faraó. Tá dizendo que vai embora. Ai, com certeza não vai não, hein? Vai ter que ter muito diálogo para esse boi sair daqui, hein? Perto dos 2 anos de vida e filho de WC163 em doadora Camelot da Agir, Faraó Gasni é irmão de várias doadoras do leilão e vai a Hércules 5480. Assim como um dos destaques dessa venda, SCR 4063, filho de WC 950 e mãe CN 5225 e pai de muitos dos produtos que as novilhas carregam na barriga. As mães desses tourinhos que também estão à venda. É um touro que está errado, mas é um touro que produz muito. Um touro que você pode punhar 40, 50 vacas, que ele vai cobrir tudo. É um touro que vai com garantia, que vai trabalhar muito ainda. Leilão Cenepal Gasni da Fazenda São José. Um pacote completo de um Cenepal feito com paixão pela produção. De 20 a 24 de novembro, pelo Canal do Boi. Em Carpinópolis, no belo estado de Minas Gerais, surge mais uma grande oportunidade para você, investidor. É o leilão Usina Triálcool. A primeira praça acontece agora no próximo dia 30 de novembro e a segunda no dia 7 de dezembro. O jornalista Walter Polga Júnior conversou com o leiloeiro Renato Moisés e é o que você vai acompanhar agora. Renato, obrigado por ter vindo participar mais uma vez do nosso programa. Estamos trabalhando o leilão da Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira. São duas usinas, Renato? São duas usinas. Eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É a usina Triálcool e a usina Vale do Paranaíba, situadas em Capinópolis e Canápolis, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Trata-se de um leilão judicial. O leilão vai ser presencial e eletrônico. Então, quem quiser dar lance pode ir no auditório, na sede da Superbid, ou através da internet. O interessado em participar tem todas as informações no próprio site da Superbid, mas basta fazer um cadastro. Com o cadastro aprovado, ele faz uma habilitação para se habilitar especificamente no processo, no leilão que ele está querendo participar, e com isso ele já está com login e senha para participar. Bom, já é possível dar lances para essas áreas, né? São mais de 9 mil hectares? É uma área muito grande, muito bem valorizada em Minas. Fica no Triângulo Mineiro, a região de Ituiutaba, é uma região valorizada mesmo. Bastante valorizada. Pelos técnicos que estiveram no local e que avaliaram realmente o potencial da usina, consideraram ser um produto de altíssima qualidade. E temos as condições de pagamento, são condições facilitadas, não? Claro, existem duas praças, né, que são feitas no leilão judicial. A primeira começa no dia 24, termina no dia 30, onde só pode ser feito o valor, a oferta no valor da avaliação. Caso não haja nenhuma oferta no valor da avaliação, a pessoa tem direito, tem oportunidade de participar da segunda praça, onde o preço é com 40% de desconto, ou seja, ele pode dar 60% da avaliação. Esse leilão se encerra no dia 7, às 14 horas, a segunda praça. Além disso, ele pode
simplesmente dar 25% de entrada e depois também ofertar o restante do pagamento em 3 parcelas semestrais. Ou seja, Também mais uma um ano e grande meio de prazo facilidade. para pagar. Inclusive calculando prazos, colheitas, plantios, enfim, tem um benefício inerente aí por trás. Bom, é um leilão importante que vai ocorrer agora, é uma área, uma região muito valorizada. E para acessar, vamos lembrar, então, é o site que nós temos aqui, superbid.net, né? www.superbid.net/lajinha. Lajinha faz cair direto no leilão específico. Ou seja, você tem anotado aqui embaixo, você que está interessado neste negócio, de olho na informação. Bom, o leilão já está em realização, é isso? Já é possível dar... Já está no ar, a pessoa precisa fazer o cadastro, se habilitar, mas em breve já vai ser possível dar lance, tem um período certo. E as informações também estão disponíveis no site, vamos ressaltar isso. Informações no site, qualquer dúvida também pode ligar na nossa central de atendimento, que é 011 49 50 9660. Pois é, você tem anotado aqui telefone para tirar qualquer dúvida, né? Dirimir qualquer dúvida que tem em relação a essa área, se há interesse. Nessa região de Tuiutaba, são 2 usinas, né, do Grupo João Lira, a Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira, são 2 usinas. Uma usina Vale do Paranaíba, em Capinópolis, Minas Gerais, e a outra Triálcool, em Canápolis, também Minas Gerais. Isso. A região de Tuiutaba, ali, Triângulo Mineiro. Né? Isso, é tudo por ali. Vale até ressaltar que a oportunidade do leilão judicial é uma oportunidade que garante muita segurança para quem quiser adquirir uma área como essa. Todos os ônus inerentes às usinas, sejam dívidas fiscais, tributárias, trabalhistas, tudo isso é de responsabilidade da massa falida. Então, quem compra a usina realmente compra ela limpa de qualquer dívida. Isenta de dívidas, de qualquer passiva, vamos dizer prejuízo, assim. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir aí Renato Moisés da Superbid, um leilão, vou repetir, de 2 usinas no Triângulo Mineiro, massa falida Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. Esclarecendo o telespectador sobre esse leilão. Voltamos ao programa. Até uma próxima. Fim de semana já chegou e você tem grandes oportunidades de investimentos aqui na rede SBA. Nós vamos agora até os estúdios da Central Leilões em Araçatuba, onde está João Campos, que passa para a gente detalhes de eventos que acontecem amanhã. João, bom dia. Bom dia para você que acompanha a grade de programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu falo aqui direto de Araçatuba para fazer um convite muito especial a todos vocês sintonizados no canal do Boi. Sábado agora, a partir das 14 horas, nós temos 200 animais da raça Tabapuã em oferta. É mais um leilão TAB G4 que traz 70 reprodutores, 50 babies, fêmeas ao redor do ano de idade e 80 novilhas com prenhez positiva, arredondando os números, porque na verdade são mais de 70 reprodutores, mais de 80 novilhas e mais de 50 bezerros, então são mais de 200 animais Tabapuã da melhor qualidade. Tabapuã, TRO, Córrego da Santa Cecília, TJG e Copacabana trazem uma oferta muito qualificada, tanto de reprodutores quanto de fêmeas. Eu estou aqui com o Paulo Hortemblad, ele que representa a seleção TRO e também ele vai ser o porta-voz do nosso grupo TAB G4 aqui nas apresentações. Ô Paulo, primeiro parabéns pela qualidade, eu acho que ano a ano o grupo como um todo supera-se nessa oferta. Agora, o Tabapuã TRO, falando propriamente do seu criatório, tem um lote de touro muito especial para a gente aqui, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, amigos do SBA. É isso mesmo, João. Quer dizer, o intuito desse leilão do TAB G4 é mostrar o que a gente tem de melhor. Então, a gente apartou da nossa cabeceira os 16 melhores animais para estar aqui representando o TRO no grupo TAB G4, nesse leilão. Ô Paulo, agora vamos falar então dos touros. Eu costumo falar, e isso não é estatística soberba, não, são animais, são números comprovados, que o Tabapuã ele é a raça mais trabalhada para ganho de peso, indiscutivelmente. Acho que o número de provas de ganho de peso a passo que o Tabapuã tem, ele, proporcionalmente, ele é infinitamente superior a todas as raças, né, Paulo? E vocês, propriamente dito, há vários anos trabalhando com prova de ganho de peso. É isso mesmo, João. Quer dizer, a raça Tabapuã como um todo é a raça que proporcionalmente mais prova de ganho de peso fez. E nós do grupo TAB G4, todos os 4 criadores, participam de prova de ganho de peso há bastante tempo. Então, para você ter uma ideia, no TRO a gente já está na 20ª prova. Então, são 3 por ano, aí do TRO já tem 7 anos de prova. Mas todos os outros criadores também do TAB G4 fazem prova de ganho de peso.
E uma pergunta, Paulo, além da prova de ganho de peso a pasto, eu sei que vocês utilizam-se de outras ferramentas, né, para a identificação dos reprodutores superiores. Isso, prova de ganho de peso é uma das ferramentas que a gente utiliza, né? A gente está, todos os 4 criadores estão dentro do PMGZ, o módulo completo do PMGZ. Todos nós estamos fazendo avaliação de carcaça. Então, faz 3 anos que a gente vem avaliando a carcaça, tanto de macho quanto de fêmeas. Aliás, é o Yuri Daval que faz lá. Isso, é o Yuri Daval que presta assessoria nas 4 fazendas, fazendo a avaliação de carcaça. Em função desse trabalho que o grupo fez, esse ano saiu no sumário da ABCZ os índices, as réguas de DEPs de carcaça. Porque, em função dos nossos 4 estavam medindo todo o rebanho há 3 anos, conseguiu gerar as DEPs para a área de olho de lombo e espessura de gordura. Então você vê que é um trabalho muito forte e muitas vezes, isso é um ponto interessante, Paulo. Primeiro que a nível de gordura, né, a espessura de gordura medida na carcaça, cada vez mais o frigorífico penaliza os animais que não têm esse mínimo de gordura para proteger a carcaça durante o resfriamento. Outro ponto-chave, e que eu gosto de destacar bastante, é a área de olho de lombo. Muitas vezes a gente negocia R$1, 50 centavos na arroba quando a gente vai matar a produção de um touro. Só que, na realidade, se você colocar só com genética, você consegue colocar 1 ou 2% de rendimento de carcaça, que é muito melhor. E a ultrassonografia de carcaça ajuda a gente a ver isso, né, Paulo? Ajuda, e o bom é a herdabilidade dessas características, né? Então você consegue transferir isso de uma geração para outra. Então, um ponto importante para você que quer e busca essas características. Olha que touraço a gente vê aí, como está moderna a carcaça. Se não me engano, é o lote 50 esse, né? Lote 50, que é um dos destaques do Paulo. Agora... esse é um lote que assim, o Fernando, que dá assessoria para a gente, catou a dedo lá da minha reserva esse touro para a gente colocar no leilão. Então, aliás, é um touro que estava separado para a reserva. Um ponto comum e que também sempre ele que cuida até de boa parte dos acasalamentos, das diretrizes genéticas do grupo todo, é Fernando Garcia de Carvalho, nosso querido amigo Fernando Bigode, e ele vai estar com a gente aqui no leilão, vai trocar um pouco desse conhecimento, passar para a gente um pouco desse conhecimento que ele tem de toda a raça tabapuã. Agora, falar um pouco da nossa oferta de fêmeas, né, Paulo? Nós temos um lote de fêmeas com preço positivo da estação de monta, tudo em dia, né? Isso é um dos objetivos desse leilão, é a gente mostrar a fertilidade das fêmeas tabapuã. Então, todas essas fêmeas que vão ser vendidas, as novilhas, né, porque tem um lote de bezerro, mas todas as novilhas vão estar sendo vendidas prenhas e todas vão parir antes de 36 meses. Então, você vê que nem tudo a precocidade sexual trabalhada como, não como uma exceção, né, para que você possa selecionar, mas é a regra do nosso leilão, você ter animais que estejam em dia com a sua vida reprodutiva e produtiva. Então, são 200 animais que o Tabapuã TRO, a Córrego da Santa Cecília, o Tabapuã Copacabana e também o Tabapuã TJG apartaram o que tem de melhor, literalmente, seja nas fêmeas e seja nos machos. São 200 animais que nós teremos em oferta. O compromisso é sábado, a partir das 14 horas, e a gente conta com a audiência de todos vocês. Deixa esses minutos finais da nossa participação para o Paulo fazer um convite em nome de todo o grupo TAB G4 à nossa audiência. Então, eu gostaria de convidar todos para participar desse evento, para prestigiar o nosso evento. A gente está fazendo, o terceiro leilão que a gente está fazendo do TAB G4, com uma oferta muito boa de animais. Gostaria da presença de vocês todos. Muito obrigado. Obrigado, viu, Paula? Então é isso, quero agradecer a participação, uma boa sexta-feira para você que está linkado aqui com a gente e não perca, hein? O compromisso é amanhã, a partir das 14 horas, no SBA, dentro do Canal do Boi. Tchau, tchau, muito obrigado, eu volto agora a Campo Grande. Muito obrigada, João Campo, pelas informações. E olha, tem um recado aqui para você que acompanha a programação da rede SBA. É que no último dia 1º de novembro começou a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. Você que está nos acompanhando já começou a vacinação do seu rebanho? Pois Adriano Edival, nosso leiloeiro, tem uma dica para você. Agora o assunto é sério. Febre aftosa. Ô doença danada de ruim. Para proteger o seu rebanho, tem que vacinar, gente. Fique atento, consulte o calendário de vacinação do seu estado e conserve as vacinas sempre frias, entre 2 e 8 graus. Para saber tudinho sobre como vacinar contra a aftosa, entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. Dica muito importante para você, pecuarista, sintonizado aqui na nossa programação.
Hora de intervalo comercial, mas voltamos em 2 minutos para falar sobre o mercado produtor de leite. Muitas informações para você. 8h02 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente sexta-feira em companhia da edição especial aqui do Bom Dia. Um bloco dedicado à pecuária leiteira e bons exemplos fazem a diferença, não é mesmo? Por isso, nós vamos acompanhar um sistema de cotas que visa garantir a estabilidade dos preços lá no Canadá. É isso que a gente vai acompanhar na reportagem de Sarah Kirshaw. Olha só que interessante. O assunto que eu trago agora da Royal Winter Fair para o SBA é a pecuária de leite aqui do Canadá. O país conta hoje com um plantel em torno de 1 milhão de vacas leiteiras, a maioria delas é da raça holandesa, e 94% das 11 mil propriedades trabalha de forma tecnificada, faz a ordenha dos animais de uma forma robotizada. Para entender um pouquinho mais sobre a pecuária de leite aqui do Canadá, eu conversei com um especialista nesse assunto da CEMEX, o Brian, e nós vamos acompanhar agora como foi essa entrevista. Our dairy farmers, the ones that aren't. Ele explica que os produtores de leite do Canadá que não estão mais produzindo são aqueles que não têm um plano sucessório, que não há uma nova geração para assumir o negócio, mas que eles também observam pouquíssimas fazendas saindo do negócio pelo fato de a atividade não ser lucrativa. Com o sistema de gestão e abastecimento, os produtores recebem um bom preço, segundo ele. Eles têm condição de cultivar muitos dos insumos da dieta animal, de forma que o custo de produção seja bem razoável, exceto pelas instalações, em função do clima, porque as vacas não podem ficar expostas de novembro a março ou até abril, de forma que os maiores investimentos são as instalações e os equipamentos, e, é claro, a cota que permite que eles façam parte do sistema de gestão de abastecimento. Este ano, então, a Royal conta com aproximadamente 5 mil animais aqui na feira, uma boa parte é de gado de leite. A feira vai até o próximo domingo e espera receber 300 mil pessoas. Por aqui, o sistema de produção de leite é um pouco diferente do Brasil. Eles trabalham com cotas para garantir que o produtor sempre receba um valor parecido, para que não tenham quedas bruscas de valor, como a gente muitas vezes tem no Brasil, e também para garantir que não sobre leite no mercado. Tem algumas técnicas, então, que eles adotam aqui para garantir essa segurança para os produtores daqui. De Toronto, Canadá, Sarah Kirshaw para o SBA. E um dos períodos mais importantes para o pecuarista é a estação de monta. E esse período já começou. Saiba como melhorar a produtividade e também o melhoramento genético aí na sua propriedade rural. Quem traz para você dicas é a CEMEX Brasil. Acompanhem. Já estamos em plena estação de monta 2017-2018. Enquanto muitas fazendas já iniciaram suas primeiras inseminações, outras ainda aguardam o período de chuvas e vacas com melhores condições corporais. A CEMEX, como parceira, preparou uma série de dicas para auxiliar no melhoramento genético do seu rebanho e para garantir ainda mais lucratividade na sua estação. No primeiro programa do especial Estação de Monta, vamos falar sobre um tema muito importante, que é a reposição de fêmeas. Então, com a seleção intra-rebanho que se faz para machos, a gente faz para fêmea também, né? Para saber quais são as melhores fêmeas que a gente tem dentro do nosso rebanho, a partir delas fazer a reposição para ter um melhoramento genético contínuo. É muito importante essa seleção de fêmeas do rebanho para a gente obter fêmeas de maior carcaça, fêmeas de maior acabamento de gordura, fêmeas mais férteis e fêmeas que a cada ano desmamam bezerros mais pesados pela questão de habilidade maternal dela. Então é importantíssimo a fazenda ter um critério de seleção de fêmeas de reposição. E essa reposição tem que ser feita sempre na cabeceira do plantel. A criteriosa seleção de bons touros faz com que o pecuarista garanta boas matrizes com um valor genético melhor que suas mães. E para isso, a CEMEX conta com uma bateria de zebu com touros melhoradores nas características maternais e reprodutivas para produzir fêmeas superiores e precoces. A nossa seleção é baseada na seleção intra-rebanho, nas avaliações, na consistência de famílias, de mães e de touros equilibrados.
a gente não pode selecionar touro por extremismo, ou só por ganho de peso, ou só por habilidade maternal. Nossos touros são os touros balanceados com equilíbrio. Isso já está provado que são touros que produzem a progênie diferenciada. Então a seleção focada em cima disso, todos os nossos touros praticamente, a gente tem as características de habilidade maternal, de fertilidade e de acabamento de gordura. Tá? Esse é um fator importante, que muita gente pensa que acabamento de gordura é só pro frigorífico, mas isso influi muito na fêmea de reposição, principalmente na novilha. As fêmeas que colocam gordura antes são as fêmeas que entram em reprodução mais cedo. Isso dá uma lucratividade maior, né? E vamos dar 2 exemplos aqui, que é um Vigor da Água Boa, que é um touro, um dos principais nossos habilidade maternal. Ele foi penate e agora é reprodução programada. Ele é top 01 para habilidade maternal. E o touro Ren Cartago, que é um touro destaque na nossa bateria, também em cima de habilidade maternal, né? Um touro equilibrado, com provas equilibrados para desempenho, para habilidade maternal, para AOL e para gordura. E você sabe o que faz desses touros ótimas opções para a reposição de matrizes? Ambos os reprodutores são destaques absolutos nas características de maternal, ponto importante e que faz a diferença na hora da seleção. Vamos entender um pouco mais. Alguns pontos principais, o nosso catálogo está bem dividido isso, né? De características de desempenho, reprodutivo e maternal, né? A prova de maternal, né? De efeito direto e efeito maternal. A prova de fertilidade, que influencia também na precocidade das novilhas. E acabamento de gordura, né? Eu acho que para fazer fêmeas boas, a gente baseia praticamente nessas 3 características. Voltando no Vigor, por que ele foi selecionado? Ele foi destaque no intra-rebanho e ele foi penate, e esse ano ele foi reprodução programada. Ele era já na prova dele de pedigree ou de avaliação, ele já era top 01 para maternal, com gordura. Para entrar na reprodução programada é feito o teste genômico do touro. Tá? Então sai a prova já com alta acurácia com o teste genômico. Ele comprovou o top 01 da genômica, aumentou quase 20 pontos percentuais a acurácia e comprovou. Então no grupo de reprodução programada desse ano da NCP, ele é o único touro top 01 para maternal, o único. Aí a gente vê as observações que a gente fez na fazenda para selecionar. A mãe dele, a Oleina, é a vaca com 9 partos seguidos na fazenda. Ela desmamou a fêmea ou o macho mais pesado consecutivamente, inclusive o Vigor. Então o que a gente observou para selecionar o Vigor? Da mãe dele, da consistência genética da mãe dele, foi comprovado agora na prova genômica, né? Então o Cartago foi selecionado pela prova, né? Que a gente já falou. E ele tem várias gerações dentro do pedigree dele, tanto de pai como mãe, de novilhas precoces selecionadas dentro da genética aditiva. Animais que emprenharam com 14, 15 meses de idade, que pariram o bezerro com 2 anos, que desmamaram o bezerro pesado. Então isso está dentro do pedigree do Cartago. Então é outro touro que é um líder de vendas nosso. É um touro, pela precocidade dele de pedigree, é um dos principais touros de resultado de ATF nosso, né? É um touro que está já há quase 2 anos da bateria e a gente não faz estoque. É um touro que está sendo usado comercialmente e pelas fazendas que fazem avaliação para fazer as novas gerações. Garanta você também o sucesso da sua estação. Contate o regional mais próximo de você e utilize Cemex na sua estação de monta 2017-2018. Mais resultados e lucratividade para o seu rebanho. Mais resultados, quem é que não quer, não é mesmo? Vamos falar agora sobre previsão do tempo. E olha, as áreas de instabilidades estão avançando pela região sudeste, onde os maiores volumes de água devem acontecer na parte sul dessa região. A gente vai perguntar então, Juliana Rezende, diz pra gente se esse clima então de mais água, mais chuva deve predominar nos próximos dias e mantendo as boas condições das pastagens. É com você.
Isso mesmo, agora nos próximos dias o tempo firme é que vai voltar a predominar no sul do Brasil, principalmente no estado gaúcho. E isso já vem ocorrendo porque antes desses episódios de chuva, as instabilidades perderam bastante intensidade. Por conta disso, a umidade do solo até diminuiu no estado gaúcho, garantindo agora índices em torno de 70% até 80%. Nos próximos 5 dias, com o afastamento da frente fria, o Rio Grande do Sul vai ter tempo mais seco. Na maior parte, entre o oeste e o sul do Rio Grande do Sul, a ausência de chuva. Apenas ainda pode chover, mas de forma bem mais fraca e isolada nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, enquanto que no Paraná, previsão de chuva forte no decorrer dos próximos 5 dias. Durante o segundo período, as instabilidades vão voltar a se espalhar pela região sul, então vai voltar a ter previsão nos 3 estados de chuva. O norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e também o oeste do Paraná é que devem receber os maiores volumes de água. E isso ainda vai persistir ao longo do terceiro período. O final do mês de novembro e início do mês de dezembro também deve ser marcado por chuva abrangente, pancadas mais significativas entre o Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul até o dia 2 de dezembro. Então, no decorrer dos próximos períodos, o tempo mais seco vai voltar a predominar na região sul, mas por pouco tempo, ou seja, não representa nenhum risco para as áreas de pastagens, porque no decorrer das próximas semanas, as instabilidades voltam a se espalhar pela região sul e isso serve para manter a umidade do solo bastante elevada, garantindo bom potencial produtivo para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a rede SBA e o Canal do Boi possuem parceiros que apresentam para você grandes oportunidades para você melhorar a sua pastagem. E uma empresa parceira aqui do Canal do Boi é a Germipasto. Quem está chegando é Guilherme Beretta da Germipasto para falar para você sobre clientes que estão satisfeitos com as sementes e também com os produtos Germipasto. Guilherme, muito bom dia, boa sexta-feira. Olá, Antônio, bom dia a você, bom dia, Elaine, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Antônio, sem dúvida, a Germipasto, nessa longa caminhada de 21 anos, tem feito bons parceiros, bons amigos, que é assim que a gente intitula você produtor rural. Afinal, quando a gente tem um produto de alta qualidade e que tem a satisfação do produtor rural, sem dúvida nenhuma, essa parceria cada vez é mais forte. E a Germipasto preza justamente os seus produtos, né, oferecendo o que há de melhor no mercado. Né? Hoje nós somos uma das maiores produtoras de semente de pastagem, são aí pelo menos 19 cultivares que nós comercializamos aí no nosso portfólio. Nós estamos vendo a imagem, viu, Antônio, do nosso laboratório, que eu intitulo como um grande coração da empresa, porque é dali que sai exatamente o crivo de qualidade, é dali que sai as amostragens de cada lote que adentra na nossa OBS lá em Camapuã. Então nós temos todo esse aparato, né, técnico que faz com que a Germipasto seja essa gigante no setor de forrageira. Sem dúvida nenhuma, como eu já disse, são 19 cultivares, todas as braquiárias, inclusive a braquiária híbrida Ipiporã, lançada agora nesse ano pela Embrapa Gado de Corte, e que se torna uma grande realidade de você diversificar as forrageiras aí na sua propriedade. Nós trabalhamos também com os pânicos, inclusive com o pânico Quênia, né, a segunda cultivar de pânico híbrida, lançada também juntamente com a Ipiporã durante a Dinapec, e que traz a intenção de intensificação das áreas aí na sua propriedade. Ou seja, se você quer melhorar o desempenho do seu animal, basta utilizar os pânicos, que são capins imbatíveis, principalmente no período do verão. E também algumas leguminosas. Todas essas 19 cultivares, nós temos 3 apresentações, sementes convencionais, né? Então você que já está acostumado com esse produto, precisa de uma vazão um pouco maior, nós temos as braquiárias com 50 de valor cultural e os pânicos com 35, esses são os padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A Semente Select, um material que a Germipasto lançou recentemente, que traz, meu amigo, aí sim, toda a qualidade que a empresa tem em produção de semente de pastagem. E sementes de alta pureza, com 80 de valor cultural, onde você tem a oportunidade de fazer, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, você que tem a agricultura de precisão aí na sua propriedade, esse é o produto que a gente recomenda para você. E tudo isso muito fácil, o seu acesso, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Lembra que eu falei sobre parcerias sólidas? Dá uma olhada nesse VT, o seu Elias Panagiotti, um produtor aqui de Campo Grande, que utiliza os produtos Germipasto e está bastante satisfeito.
Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Sou pecuarista na região de Corguinho, estou há 25 anos na pecuária e sou cliente da Germipasto há 8 anos, com um índice de satisfação muito alto, principalmente pelo suporte técnico dado pelas pessoas que trabalham na empresa, né? Principalmente o pós-venda, suporte de trocar ideias, ir ao campo, né? Para a gente trocar ideias no sentido de regulagem da máquina. Então estou muito satisfeito. E plantando esse ano o braquiarão, uma semente pura, nós compramos esse ano, repetindo a última compra, pelo grau de satisfação da pureza da semente e da qualidade da semente, com um grau de satisfação muito grande. E aproveitando para indicar aos amigos invernistas, pecuaristas da região, que a Germipasto trabalha com qualidade. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, e a questão do atendimento, você quando entra em contato com a Germipasto, você vai ser atendido aí pela equipe nota 10, profissionais capacitados para estar fazendo a parte comercial, é claro, e também passando informações importantes para que você tenha sucesso aí na implantação da sua forrageira. Olha, eu lembro que a Germipasto não distingue a questão da quantidade de sementes que você precisa. Muitas vezes você é um pequeno produtor rural, precisa aí de apenas um saco de sementes, o atendimento vai ser rigorosamente igual àquele produtor que precisa, por exemplo, de 20, 30 toneladas. Então, não distinguimos, né? Você que está em todo o país, está nos assistindo agora, precisa de apenas um saco de semente, pode entrar em contato com a nossa central de vendas, sem dúvida nenhuma você vai ser muito bem atendido. Outro detalhe importante é que a Germipasto tem convênio com as maiores e melhores transportadoras de todo o país. Então, a questão da logística, fique tranquilo que nós vamos organizar tudo isso para você e nós vamos enviar a semente aí na sua casa ou na sua propriedade para que você tenha também toda essa comodidade e cada vez mais se torne cliente satisfeito da Germipasto. Eu lembro também que a Germipasto possui representantes espalhados pelo Brasil afora, né? São vários representantes, em cada estado nós temos alguns deles. E muitas vezes você, produtor rural, tem dúvidas da forrageira a ser implantada aí na sua propriedade. Inclusive, lá no nosso site, nós temos um mapa do Brasil e aí você pode simplesmente clicar aí no estado que você está. Lá sempre vai ter um representante próximo a você com os dados, né, do telefone, do e-mail, para que você possa entrar em contato com esse representante. Uma vez entrado em contato, aí você tem a oportunidade de agendar, inclusive, uma visita na sua propriedade para ele estar justamente posicionando qual a melhor cultivar que se adequa aí no seu projeto pecuário. Eu lembro que não existe aquela forrageira milagrosa, existe sim sempre uma forrageira que vem de encontro com a sua filosofia de trabalho e principalmente com o investimento que você quer fazer, principalmente no solo. Então não perca tempo, meu amigo, entre em contato com a central de vendas da Germipasto, adquira já os produtos da empresa, tanto as sementes como também as VDTECs, tanto a VDTEC Multi como a VDTEC Plus, que são máquinas fabricadas pela Germipasto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e como a gente sempre diz em outras oportunidades, traz dois grandes propósitos para você, a questão da economia, né, porque são máquinas elétricas, então você tem a oportunidade de instalá-las tanto na dianteira como na traseira do trator, e aí nós conseguimos colocar um segundo equipamento que já vai vir fazendo a incorporação das sementes. Economia de pelo menos R$50 por hectare. E outro detalhe, se você quer melhorar o seu plantio sensivelmente, né, com as VDTECs a gente consegue
inclusive, adotaram um novo conceito da distribuição de sementes. Isso mostra a precisão dessa máquina, que é colocar, semear o número de sementes ideais por metro quadrado. Então, nós vamos lá ter 20, 30 plantas por metro quadrado, que é o ideal para que você tenha aí uma grande disponibilidade de forragem, melhoria da taxa de lotação e, por último, a taxa de desfrute da propriedade, que é o grande termômetro, onde nós mostramos exatamente aí a rentabilidade, a lucratividade da sua propriedade rural. Olha, meu amigo, não perca tempo, os telefones já estão na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Se você preferir, como eu disse anteriormente, aí está o nosso endereço na rede mundial de computadores, o germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, a Germipasto também mostra um pouco do seu trabalho, de eventos onde a empresa participa no Brasil, são fotos e alguns pequenos vídeos, tanto no Instagram como também no Facebook e no YouTube. Você que curte os bons vídeos da empresa, pode dar uma passadinha lá. São mais de 550 vídeos inseridos nesse canal e tudo isso à sua inteira disposição. Bem rapidinho, o último recado: amanhã é sábado, amanhã é dia de Conexão Rural Germipasto, um informativo semanal para que você tenha sucesso aí na sua pastagem. Das 7h30 às 8h30, horário de Brasília, especial aqui no Canal do Boi. Bom, gente, por hoje é isso. Um grande abraço a todos, bom fim de semana. É com você, Letônio. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Guilherme Beretta volta na próxima segunda-feira aqui no Bom Dia Produtor. E no Bom Dia Produtor especial de sexta-feira, você vai conhecer uma dupla sertaneja sul-mato-grossense que já estará ganhando o cenário nacional. Você sabe que Mato Grosso do Sul é o celeiro de grandes talentos da nova música sertaneja e você vai conhecer em primeira mão a dupla Hugo e Vitor. É isso mesmo. E olha, com um trabalho muito bem estruturado, os músicos recentemente gravaram o seu primeiro DVD numa tradicional casa aqui na capital sul-mato-grossense, em Campo Grande, na Valley Park. Que, aliás, se você acompanhou a entrevista na sexta-feira passada com o arquiteto Luiz Pedro Scalise, foi ele quem projetou. É uma bela casa e a cenografia desse DVD foi assinada pela Natasha Sainz. Além disso, o DVD contou com participações especiais como Munhoz e Mariana e também Tiago Brava. Além disso, a produção ficou a cargo de Bruninho, ele que é da dupla Bruninho e Davi, que também é bastante conhecido já em todo o cenário nacional. E o Bruninho fez a sua estreia como produtor deste DVD. Confira agora com exclusividade como foi a prévia, como foi a gravação do DVD que aconteceu aqui em Campo Grande, da dupla Hugo e Vitor. Vamos ver. Nasceu para cantar um com o outro. E esse que pode, Muito bem, já ganhando o cenário nacional e você, claro, em primeira mão, acompanhando aqui pelas lentes do Canal do Boi. Mas por aqui é hora de intervalo comercial, daqui a pouquinho o Complexo CAD chegando nessa manhã. Hoje é sexta-feira e o programa especial tem para você uma entrevista sobre biologia dos peixes. Quer saber? Aguarde aí.
E já em clima de final de semana, por aqui a gente traz para você um assunto diferente já nessa programação especial de sexta. Você sempre acompanha aqui assunto referente à piscicultura, mas hoje nós vamos ampliar o leque, vai ser a biologia dos peixes. Apesar de transparentes, as águas da Serra de Bodoquena ainda escondem verdadeiros tesouros naturais. Estimativas avaliam que cerca de 20 das 80 a 90 espécies dos peixes da Serra de Bodoquena ainda não foram descritas pelos biólogos. O assunto do Bom Dia Entrevista de hoje é sobre o projeto Peixe de Bonito, a ciência em prol da conservação da biodiversidade da Serra de Bodoquena. Aí esse é o projeto Peixes de Bonito, ao qual você vai ter a satisfação de todo o Brasil de conhecer. E para isso estamos aqui recebendo o professor, biólogo e também ele é coordenador desse projeto, José Sabino. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço pelo convite e a oportunidade de conversar um pouquinho dos peixes, né? Isso, hoje a gente vai ampliar o leque, geralmente a gente fala só apenas de piscicultura, mas hoje é biologia dos peixes. Quando a gente diz isso, qual que é o diferencial para o produtor, a produtora que está assistindo agora, diferenciar a piscicultura deste leque que é a biologia dos peixes, José Sabino? Quando a gente fala dos peixes do Brasil, nós estamos falando de um universo de mais ou menos 3 até 4 mil espécies, provavelmente. A maioria dos peixes é de pequeno porte, de pequenos lambaris, bagrezinhos, cascudos, bichos que ficam, então, em diferentes ambientes. Nós temos desde pequenos riachos a rios do porte do Amazonas, ou aqui no sul, no Mato Grosso do Sul, o Rio Paraguai. Então, nesses rios, nós temos a maior fauna de peixes do mundo. Uma pequena parcela, perto de 20, 30 espécies, são próprios para a piscicultura. Então, a gente está lidando apenas, no caso, quando falamos de piscicultura, de uma parcela de peixes de tamanho comercial, que tem uma possibilidade de extração de carne, né? Agora, quando a gente fala da biologia, ela é fundamental para dar suporte à piscicultura. Se você não conhece a biologia do peixe, você não sabe nem como tratá-lo adequadamente em termos tanto de nutrição, quanto de parasitas, enfim, da sanidade do animal. Então, antes da piscicultura, tem essa parte básica do conhecimento a que nós nos referimos, então, chamada biologia de peixes. Então, o que a gente faz? O Brasil, como disse, tem uma rede de rios tremenda, mas a maior parte dos rios tem água barrenta, que a gente chama de água branca, ou água preta, como se fosse um chá
escuro. Nesses rios a gente praticamente não vê o que acontece. E na Serra da Bodoquena, onde está Bonito, o Jardim e a própria cidade de Bodoquena, nós temos os rios com transparência incrível, 20, 30, 40 metros de profundidade. Então ali é um lugar perfeito para você bisbilhotar a vida dos peixes. O nosso trabalho é esse. Então nós vamos para lá, eu, os alunos, parceiros de outras universidades. Hoje a gente congrega, através da Uniderp, a gente congrega outras 6 universidades, inclusive 2 do exterior. Então a ideia é aglutinar pessoas em torno de um conhecimento ainda por ser descoberto. E nisso surgiu o projeto Peixes de Bonito, há 17 anos, fazendo um belo trabalho. Conta mais um pouquinho, o pessoal de casa conheceu o projeto Peixes de Bonito? Basicamente, as pessoas pensam em peixe e quando falam em peixe, quase que imediatamente associa a comida. Peixe não é só comida. Peixe, no caso do Pantanal ou da Serra da Bodoquena, nós temos peixes que podem gerar uma quantidade imensa de valor agregado. Então, no ecoturismo, se a gente pegar uma piraputanga ou mesmo um pacu, né, a gente tem ali o valor do peso dele como um resultado econômico. Né? Então, 1 quilo de pacu, X reais. Né? Na verdade, quando a gente mantém um rio de água cristalina bastante bem cuidado do ponto de vista ambiental, você tem uma infinidade de recursos a serem gerados pela diversão, pelo contato que as pessoas podem ter com os peixes, e aí elas passam a perceber os peixes de uma outra forma. Eles desempenhando, por exemplo, serviços ambientais ou chamados serviços ecossistêmicos. Ficando ainda no caso específico do pacu, pacu é um peixe que come frutos. Isso é biologia de peixe. Se você for criar pacu, você tem que ter uma nutrição parecida com a que a fruta propicia para o peixe. Mas não é só isso. O pacu, quando ele come um fruto, depois ele nada em diferentes regiões e ele defeca a semente daquele fruto e ele faz o quê? Ele replanta uma floresta. Então, as matas ciliares, elas dependem muito dos peixes e os peixes dependem muito da floresta. Então, essa é uma forma que a gente tem de explicar a importância, né, da biologia pesqueira ou da biologia dos peixes. Quero até aproveitar e falar nessa palavra diversão. Recentemente, você foi convidado para fazer uma palestra na WWF Brasil e com um título bem interessante: Sexo, Drogas e Diversão entre os Peixes do Pantanal, que lembra muito aquela frase de rock and roll, sexo, drogas e rock and roll. E por que esse diferencial? Explica pra gente, José Sabino. A ideia foi justamente fazer uma provocação. A gente pode falar de ciência de uma maneira divertida, de forma que a gente consiga, então, levar o conhecimento científico embasado nas publicações científicas, mas não daquela maneira rígida da academia, de uma maneira mais divertida para o público. Era um evento que o WWF fez, um ambiente muito descontraído, né? Então tinha a turma da Mônica lançando um gibi, né, do Maurício de Souza. Tínhamos lá o Chico Bento, que agora é um embaixador do Pantanal. É verdade. Né? E, então eu falei, você vai falar de reprodução pesqueira, isolamento de moléculas a partir dos peixes. Falei, não, vou falar de sexo. Os peixes fazem sexo, né, durante o seu período de reprodução. Estamos na pré-piracema, pré-piracema, exato, né? Então, mostrei alguns exemplos dos dourados, das joaninhas, dos carás, como que eles se reproduzem. Então, esse era o componente da palestra que eu chamei sexo. A parte de drogas é exatamente o estudo das moléculas que tem muitas peles de peixe e algumas glândulas que os peixes têm nos seus espinhos são venenosas. Esses venenos têm propriedades biomoleculares que podem ser usadas para isolamento de moléculas que no futuro podem ou não, aí é um trabalho muito longo, mas podem vir a gente ter uma molécula com alguma finalidade médica, né? E diversão, finalmente, a parte então do ecoturismo, da pesca esportiva, né? Então, como os peixes podem ser olhados não só como alimento, mas assim como prestadores daquilo que a gente chama de serviços culturais. Eles geram divisas, geram recursos, né? Então, um passeio hoje da região de Bonito, que recebe lá 30 mil pessoas por ano, você põe aí na faixa de R$200 em média, né? Ao recurso que isso resulta ao longo, né, de um ano, né? E é um processo, então, renovável, bastante sustentável, e a gente tem, então, alegria e até uma certa
honra, né, de poder trabalhar num lugar tão bonito, tão especial quanto a região de Bonito. Olha, aqui o nosso tempo passa voando, a gente já tem aqui pelo menos mais um minutinho para passar um pouco de imagem, só para a gente poder falar. Nesse tempo, enquanto a gente vai dando uma olhadinha, quantas espécies vocês já conseguiram descobrir, já conseguiram mapear na Serra da Bodoquena? A gente está olhando umas imagens, o que você pode dizer para a gente também? Bom, a Serra da Bodoquena é um trecho, né, de planalto que tem mais ou menos 200 quilômetros de extensão por 30 de largura. Então, dezenas de rios, no total, perto de 100 espécies, para não errar, entre 90 e 100 espécies. Já descrevemos algumas novas, né? Algumas desconhecidas para a ciência, algumas de caverna, inclusive, de ambientes muito diferentes. Né? E eu acho que a Bodoquena, assim, sintetizando, é uma janela de sensibilização das pessoas. As pessoas vão lá, elas acabam, então, por conhecer os peixes de uma outra forma que não só num prato de comida. É verdade, muito mais amplo. A gente está até vendo as imagens, se dizer mais alguma coisinha, a gente ainda pode arrematar essas informações. São esses peixes, eles basicamente são da Serra da Bodoquena. Eles ocorrem lá na Serra da Bodoquena, mas também no sistema do Alto Paraguai, que a gente chama, né, onde está o Pantanal, propriamente dito. Né? Então aí tem Curimbatá, já passou Joaninha, Pacu, enfim, né? Esse é uma joaninha, né? Então a gente tem... Joaninha. Para mim, joaninha era só aquela pequenininha. Pequenininha, não, esse peixe também chama. No Pantanal Norte eles chamam de janaguenza. Isso aí é uma tuvira. Tuvira é um peixe parente do peixe elétrico, né? Mas que ele é bem pequenininho, né? E gera pulsos elétricos. O mussum, que é esse... O simbrancos também, bem conhecido, né? Pescador usa bastante. Usa como isca, né? Exato. Bacana. Muito obrigada pelas informações. É sempre bom mostrar para o nosso público a amplitude, né, do agronegócio brasileiro, não só a piscicultura, mas também a biologia dos peixes, que também faz toda a diferença. Com certeza. Muito obrigada, José agradeço. Sabino, professor e biólogo. Ele é professor da Uniderp, também recentemente esteve dando uma palestra da WWF. Muito obrigada. Vida longa, projeto Peixes de Bonito. E assim que tiver uma novidade, está convidado para vir aqui falar com a gente. Tá ótimo, obrigado. A gente volta, agora é com o Antônio. E agora o assunto é previsão do tempo. As instabilidades voltam a se afastar da região sul do país, o que deixa o tempo um pouco mais seco. Vamos entender melhor com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente, esse tempo seco vai chegar até o sul do país? As condições hídricas do sudeste do Brasil ainda seguem muito favorável para o crescimento dos pastos. Agora, a umidade do solo está mais elevada aqui nessas áreas em rosa, tanto no leste do estado de São Paulo, como também no sul de Minas Gerais. Nos próximos 5 dias vai ser o avanço de uma frente fria, que vai voltar a garantir chuvas expressivas para a região sudeste. Pancadas isoladas ainda podem ocorrer aqui nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, porque a chuva forte vai se concentrar entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Tem previsão de acumulados bastante elevados, em torno de 70 milímetros na maior parte dessas regiões da metade sul do sudeste. A partir da semana seguinte, as instabilidades elas vão perder um pouco mais de intensidade. Ainda vai ter previsão de chuva abrangente, com volume significativo, mas agora na maior parte do sudeste, os acumulados não passam de 30 milímetros. Só em algumas localidades, de forma mais pontual, aqui no centro de Minas Gerais, é que pode chover em torno de 50 milímetros. E no decorrer do terceiro período, final do mês de novembro e o começo do mês de dezembro, ainda deve ser marcado por chuva no sudeste. As instabilidades voltam a ganhar intensidade aqui no norte e também no leste do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais também. Mas mesmo assim, ainda tem previsão de chuva abrangente na maior parte dos 4 estados do sudeste. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas de pastagens da região sudeste ainda seguem muito beneficiadas, porque as instabilidades ganham bastante intensidade, devem garantir pancadas de chuva com alto volume de água e ainda assim serão frequentes. Com isso, a umidade do solo ainda segue muito elevada na maior parte do sudeste, garantindo bom crescimento para as áreas de pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o assunto é ovinocultura. E olha, apesar de bastante saudável e nutritiva, a carne de cordeiro ainda é pouco consumida no Brasil. Para você de casa ter uma ideia, apenas 1 quilo per capita é consumido então pelos brasileiros ao longo do ano. E também, além disso, com um rebanho estimado em 18 milhões de cabeças frente a 215 milhões e meio de cabeças de bovinos, ainda é um mercado a ser explorado. Pensando nisso, o empresário Guto Queiroz, especialista em ovinocultura, resolveu criar um canal no YouTube com o intuito de mostrar os segredos da criação e também da bela culinária. A ideia
ideia levar ao público, principalmente aos amantes do churrasco, as diversas opções de receitas, além de destacar a carne de cordeiro. Assista o teaser de lançamento aí do canal do YouTube do Guto Quiró sobre as maravilhas da carne de cordeiro. Veja só. Uma ótima ideia, que belo material de Guto Quiró. E a gente ficou curioso, a gente quer saber mais, e para isso a gente vai agora em São Paulo, lá na capital paulista, conversar com o Guto Quirós para saber então como veio a criação, essa ideia, porque, olha, grande parte das pessoas desconhece que a carne de cordeiro é mais rica em ferro do que, por exemplo, a carne de galinha ou mesmo de peixe, além de ser rica em proteína de alta qualidade e vitaminas, não é mesmo? Então, a gente quer saber de Guto Quirós qual a importância de ter aí essa consciência, estimular esse consumo. Foi daí que surgiu a ideia da criação deste canal no YouTube. É com você, Guto. Bom dia. Elaine, primeiramente eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Eu sou telespectador do seu programa, então é um prazer falar para você e também dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Bom, sobre a carne de cordeiro, de fato, as pessoas não sabem dos benefícios dela à saúde. Não só a questão técnica do potássio, zinco, ferro, mas também que ela ajuda a reduzir o LDL, que seria o colesterol ruim, né? E por último, além disso, né, é uma carne de fácil digestão, de fácil rompimento de fibras. Então, se você está procurando um estilo de vida saudável, melhorar a qualidade de vida ou até por uma questão estética, de saúde, exercício, sem dúvida a carne de cordeiro é ideal para você. Eu hoje sou sócio e estou à frente da Quirós Gourmet, que é uma das maiores empresas de carne de cordeiro do Brasil. Hoje a gente atua bem forte aqui no estado de São Paulo, estamos já no planejamento de expansão, estamos hoje em 16 estados, mas ano que vem vamos avançar um pouco mais, com essa ideia de trazer um pouco para as pessoas a carne de cordeiro não como uma commodity, mas como uma experiência mesmo, um produto que as pessoas possam ter algum tipo de relação, conheçam a origem do produto, saibam como fazer o produto. Então a ideia desse canal que eu estou montando, que depois posso te contar um pouco mais, é exatamente isso. Em uma das minhas viagens pela Quirós Gourmet, há uns 2 anos mais ou menos que eu venho fazendo, eu fui à Nova Zelândia e percebi o seguinte, cara, por que num país desse podem se consumir 45 quilos de carne de cordeiro por ano e no Brasil se consome por pessoa e no Brasil se consome menos de 1 quilo de carne de cordeiro por ano por pessoa? E aí, dentre outras coisas, claro, o que ficou muito evidente para mim foi que falta cultura de consumo da carne de cordeiro no Brasil. E aí que veio a questão do canal no YouTube. E olha, para quem ficou interessado, então, nessas informações, o Guto Quirós, ele estreou na última sexta-feira uma série, então, de reportagens de matérias especiais que aborda essa versatilidade da carne, que ainda é muito pouco consumida aqui no Brasil. Conta pra gente, então, Guto, como é que vai funcionar o seu canal? Elaine, todo o roteiro desse canal ele surgiu de um questionamento. Por que a gente não pode pegar receitas que são tradicionais no dia a dia dos brasileiros e transformar, adaptar isso para o cordeiro? Então eu vou ensinar as pessoas a fazer receitas como estrogonofe, só que de cordeiro. Sanduíche no pernil na baguete, só que ao invés de pernil bovino ou suíno fatiado, vamos fazer com o de cordeiro. Então eu vou trazer essas receitas e vou fazer todas da minha parrilha, dentro da fazenda de produção. Então no programa eu vou contar um pouquinho sobre o desafio da produção de carne de cordeiro, o desafio de você levar isso para as pessoas
e eu vou contando um pouquinho da minha essência, da minha história, como a empresa surgiu, como nasceu a empresa, desde a época de criação. Minha família cria mais de 100 anos na Espanha, carne de cordeiro, até nós temos trazido aqui para o Brasil, adaptado à cultura do brasileiro. Então eu vou contar um pouco da história da Queiroz Gourmet, que é a minha empresa, vou contar um pouco da história do Guto também, de como eu cheguei nessa questão de churrasco e tudo, e vou ensinar para as pessoas algumas receitas com a carne de cordeiro e algumas técnicas direto na minha parrilha. Então se você gosta de churrasco, se você gosta de carne, se você gosta de fazenda e de música e arte também, algumas das músicas que foram gravadas eu toco também algumas músicas, e a gente está entrando em estúdio agora em janeiro para a segunda temporada. Então tá só começando, vai ter essa e vai ter outras também, Elaine. Obrigado pela oportunidade, queria te agradecer mais uma vez e estou à disposição quando precisarem conversar, se alguém quiser entrar em contato comigo, o canal é youtube.com/Guto Queiroz, Instagram Guto_Queiroz, Guto_Queiroz e QUIROS. Podem mandar mensagem, vamos conversando e vamos trocando ideias. Muito obrigado, Elaine, uma boa semana a todos. Grata você, viu, Guto Queiroz, para que a gente possa saber as maravilhas desse belo canal. Sucesso para esse canal que agora em janeiro entra para sua segunda temporada. E lembrando você que para ver então as maravilhas, já tem 2 séries, você pode acessar o canal no YouTube, está aparecendo aqui na tela do seu televisor, youtube.com/Guto Queiroz, e aí ter as maravilhas. Deu água na boca, hein, Antônio? Verdade. Daqui a pouquinho também daremos água na boca com café, falaremos sobre café capixaba, um café especial. Só aqui no Bom Dia Produtor que você confere essa informação e uma entrevista especial. Fique com a gente. 8h52 pelo horário brasileiro de verão, sexta-feira, com muita informação para você aqui no Bom Dia Produtor. Vamos falar agora sobre investimentos. Está acontecendo aqui no canal do Boi a semana Cindy Castilho. Você tem a oportunidade de adquirir 120 reprodutores da mais alta performance, 50 fêmeas da raça Cindy. E, aliás, esse evento é mais uma realização da Connect Leilões. Quer mais detalhes? Confere agora a reportagem de Daniel de Paula. Já faz tempo que você ouve falar da funcionalidade e da eficiência do Cindy. E lá se vão mais de 80 anos que essa marca trabalha na condução de um rebanho que formou tantos outros pelo Brasil e que está na semana Cindy Castilho, que o SBA mostra de 14 a 19 de novembro, com uma oferta em preço fixo de 120 reprodutores e 70 novilhas. Trata-se de mais uma oferta que vem da segurança que Adáudio Castilho busca nos números de abates técnicos de filhos dos reprodutores que ele formou, avaliou e confiou no campo para parceiros que utilizaram sua genética. Como esse lote de 24 garrotes meio-sangue Cindy com Nelore, apresentados pela Fazenda Camparino, de Cáceres. Saíram da fazenda com peso acima de 23 arrobas e com formação que impressiona mesmo quem lida diariamente com essa atividade. E se o objetivo na pecuária de corte é chegar com um animal precoce para o abate, fica evidente aqui que essa genética cumpre essa missão com animais que estão fechando 2 anos, já com essa conformação toda de frigorífico, prontos para devolver qualquer investimento em genética e ainda com um temperamento como esse, que vai determinar um animal com uma qualidade de carne superior, também revertendo para quem usou uma genética tão bem avaliada como essa. O objetivo nosso é cada vez mais trabalhar essa genética Cindy com Nelore, para um dia eu ter disponível no mercado. Então vocês podem notar a conformação frigorífica deste cruzamento. Costela profunda, garupa ampla, bem revestida a coxa, é onde está as carnes nobres, e além desse temperamento que você pode notar que é um gado muito tranquilo. E seleção também, né? Não, sem dúvida, a gente procura selecionar animais de temperamento. A gente fica muito satisfeito de ver um cruzamento entre zebuínos. Eu vim aqui no Haddad para mim fazer o serviço do Cindy dele e me chamou muita atenção essa boiada aqui, é uma boiada cachuda, pesada, num cruzamento de zebuínos, Nelore com Cindy. E você viu a média de peso que deu, que a gente mediu aí, em torno de 600 quilos, então isso impressiona muito. Então a gente vê que esse cruzamento entre zebuínos e principalmente que agrega a longevidade, que agrega carcaça, comprimento de carcaça, musculatura bem evidente e evidenciada, que deu certo nesse cruzamento aí, né? E a gente pode ver isso aí no gancho.
Tanto vê que, no abate promovido em José Bonifácio em setembro, os animais foram ao gancho com média de 597 quilos e rendimento de 59%. Muito acima da média nacional e que resulta no agregado que se busca em produção de carne com qualidade. Esse objetivo a gente confina há muitos anos. A gente busca uma genética que, além de ser precoce em terminação de carcaça, tem peso, tem rendimento e o cruzamento Sind, touro Sind na vaca Nelore vem dando muito certo. Eu acho, Daniel, essa funcionalidade de ganho de peso, terminação de carcaça é o que a gente busca. Mas não para por aí. A dupla aptidão natural do Sind aqui também é desenvolvida para que a genética explorada no leite possa preencher demanda de produção em escala, que inclui a aprovação do Sind Holando, agregando longevidade, intervalo entre partos reduzido e uma qualidade que começa a ser explorada justamente graças ao incentivo do Sind Castilho de promover a genética que ele detectou com a beta-caseína A2A2. E tudo isso muito bem controlado. Tenho visto a seleção que ele vem fazendo aí, já muito preocupado com o rebanho no leite, né? Agora no leite, com a persistência, né? Uma vaca que produz o leite bastante tempo, mesmo prenha, né? Ele tem procurado animais assim, né? Então, e vem dando certo. E agora trazendo esse A2A2, né? Que é essa beta-caseína aí. Produtor de leite, o que procura no animal é isso, né? Persistência, né? Um animal que não tem aquela curva muito acentuada de pico de leite, aí com 3, 4, 6 meses ela já vem, a produção já vai para baixo. E a gente tem identificado aqui, o Adalgio tem identificado animais que têm mantido essa linha de produção, né? Não tem dado esse pico tão alto e baixo tão rapidamente, né? Então ela tem emprenhado e mesmo assim ainda produzindo leite, né? Frequente e regular. Frequente e regular. É tudo o que pode oferecer esse pacote da genética dedicada a quem busca resultado. Uma genética que agrega muito valor, né? Com certeza, uma genética que agrega valor e a gente pode experimentar esses cruzamentos aí e ver que dá resultado, né? A verdade, e tá tudo evidenciado aí dessa forma, né? A gente está mostrando o nosso trabalho, mostrando que tem oferta, mostrando que tem consistência o que está sendo ofertado. Semana Sind Castilho, 120 reprodutores avaliados e 70 novilhas, tudo com preço fixo, direto da Fazenda Tabaju, em Sales, São Paulo, somente pelo SBA. Muito bem, lembrando que segue até este domingo, dia 19 de novembro. Por aqui eu troco de assunto, vamos falar sobre café. E olha, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, está lançando neste momento 2 novas tecnologias na Fazenda Experimental do INCAPER, localizada em Marilândia, lá no belo estado do Espírito Santo. Trata-se da cultivar Marilândia ES 8143, que é uma nova cultivar clonal do café Conilon tolerante à seca para o Espírito Santo, e também o jardim clonal superadensado de café Conilon, que é uma nova técnica para a multiplicação mais rápida de cultivares clonais melhoradas. As tecnologias são lançadas num momento bastante oportuno. O Espírito Santo ainda vive os reflexos da longa estiagem. Para reduzir os danos causados pela falta d'água, através dessa tecnologia, foi possível elaborar uma planta mais tolerante ao estresse hídrico ou mais eficientes no uso da água. E para falar sobre essas 2 tecnologias que estão sendo lançadas neste momento, nós temos a satisfação de falar por telefone com Romário Gava Ferrão, ele que é pesquisador do INCAPER e também coordenador do Programa Estadual de Cafeicultura. Bom dia, Romário, satisfação em falar contigo. Quando o assunto é café, o estado do Espírito Santo é referência brasileira e também mundial no desenvolvimento da cafeicultura, do café Conilon. E essas 2 tecnologias que estão sendo lançadas neste momento marcam uma nova era para o setor. Bom dia, Romário. Bom dia. Estamos aqui na Fazenda Experimental de Marilândia, é o berço da pesquisa do café Conilon do estado do Espírito Santo. É nesse local que desenvolvemos a maioria das pesquisas do café Conilon, que tem promovido nos últimos anos uma revolução tanto no cenário estadual, brasileiro e internacional, tanto em produção, produtividade e qualidade. Mesmo com todos esses avanços na pesquisa, na área de melhoramento genético, do manejo, da nutrição de planta, de irrigação, de qualidade,
A seca dos últimos 3 anos provocou uma redução na produção de café no nosso estado na ordem de 50%. E para minimizar o efeito dessa seca, das altas temperaturas, insolação e dar maior segurança ao produtor, hoje nessa fazenda, com as representatividades do cultivo do café Conilon, envolvendo o ensino, a pesquisa, a extensão, autoridades, cooperativas, estudantes, estamos aqui lançando 2 novas tecnologias. Uma que é uma variedade tolerante à seca, que é a variedade Marilândia ES 8143, e uma forma nova de manejo de jardim clonal, visando produção de mudas mais rápidas do café. Tá certo. E para o público, para todos os produtores, agricultores que estão sintonizados neste momento, explica mais para a gente as características dessas 2 novas tecnologias, começando com a Marilândia ES 8143. Essa cultivar, ela tem as seguintes características vantajosas. Ela produz 17% a mais do que as demais cultivadas em condições de seca. Em condições de irrigada, ela tem 20% mais produtiva, ela é clonal, formada por 12 clones, ela tem maturação intermediária, isso quer dizer que ela amadurece no mês de junho e julho, ela tem alto vigor vegetativo, tem tolerância à principal doença dos cafezais, que é a ferrugem, e tem qualidade de bebida. E ela vai ao encontro de todos os produtores de Conilon, de todos os municípios do estado do Espírito Santo. E Romário, qual que é o diferencial então do jardim clonal? Pela técnica de multiplicação via jardim clonal tradicional, depois do lançamento de uma variedade, a gente demorava em torno de 2 anos para fazer essa muda chegar ao produtor. Foi por um trabalho de pesquisa na área de manejo, oriundo de 6 anos de pesquisa, nós conseguimos acelerar a produção de mudas. Onde a gente entregava uma muda com 24 meses, agora nós estamos entregando uma muda com a metade desse tempo, com 12 meses. Então, isso faz com que a variedade Marilândia tolerante à seca, ela chega pelo menos 1 ano mais rápido ao produtor. Não só ela chega mais rápida, mas uma muda de melhor qualidade. Isso também auxilia ou ajuda muito o viveirista no processo de produção, porque ele vai produzir mais muda, com menos espaço, com menos tempo, e vai ter uma muda de melhor qualidade, levando assim ao produtor a possibilidade de ter uma lavoura melhor e mais sustentável. Depois de tantas informações, a pergunta é: quando e como os produtores vão ter acesso a essas 2 novas tecnologias? O viveirista, para ter acesso às estacas dessa variedade, ele deve se cadastrar no escritório local do Icaper, que está em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Ele se cadastra, nós vamos criar um cronograma para entregar essas estacas aos viveiristas. Nós pretendemos, até 2020, que 100 viveiristas do estado do Espírito Santo, é nossa meta, que tenha essa variedade nos seus jardins clonais. Com isso, nós teremos a possibilidade, até 2020, a gente ter pelo menos 20 milhões de mudas de café Conilon dessas variedades em diferentes propriedades do estado do Espírito Santo, que será suficiente para renovar mais de 6.000 hectares de café. Bom, a gente estamos muito felizes de estar aqui na fazenda nesse momento. Hoje a fazenda ela está muito bonita, muito bem preparada, com toda a representatividade da cadeia do café do estado do Espírito Santo. Nesse exato momento nós estamos preparando para fazer a primeira palestra sobre a parte técnica
expondo essas duas tecnologias. Num segundo momento, nós estaremos visitando a tecnologia no Jardim Clonal Superdensado. Terão os produtores acesso a um kit de muda com 12 clones da variedade. E em seguida, na parte da tarde, nós estaremos completando a nossa programação, fazendo uma caminhada tecnológica de quem tiver interesse para conhecer as tecnologias, os trabalhos de pesquisa com o Conilon, pensando nas novidades para o futuro. Nós agradecemos a oportunidade e, se der tempo, nós convidamos a vocês a participar conosco desse momento tão importante e talvez crucial dentro da pesquisa, assistência técnica e extensão rural que o nosso café está passando. Nós é quem ficamos honrados de poder divulgar em primeira mão esse lançamento que está acontecendo neste momento na Fazenda Experimental da Incapé, em Marilândia, no estado do Espírito Santo. Nós conversamos com Romário Gava Ferrão, ele que é pesquisador do Incapé e coordenador estadual da cafeicultura, e você muito bem informado com essas novas tecnologias. Do Espírito Santo, nós vamos agora até São Paulo. Empresas que atuam na malha ferroviária paulista querem renovar antecipadamente os contratos que venceriam em 2028. Essa ação pode resultar em 5 bilhões de investimentos. Detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. A malha ferroviária paulista é um dos principais corredores logísticos do agronegócio brasileiro, interligando o Porto de Santos ao Centro-Oeste. Pelo contrato original, a concessão da malha termina em 2028, mas empresas que atuam no conjunto de vias férreas do estado já solicitaram junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres a renovação da concessão por mais 30 anos. A antecipação da prorrogação contratual pode viabilizar 5 milhões de reais em investimentos, o que vai permitir elevar a capacidade da malha paulista, hoje em torno de 30 milhões de toneladas por ano, para 75 milhões de toneladas anuais. Além do aumento da capacidade, os investimentos propostos ainda vão proporcionar aumento da eficiência, ou seja, cada tonelada será levada mais rapidamente com menor consumo de combustível. Gustavo D'Angelo para o SBA. E agora um recado para você que mora aqui em Mato Grosso do Sul. É que amanhã terá um evento clássico. Imagine você, 2 duplas sertanejas unidas em um só encontro. Chitãozinho Chororó e Bruno e Marrone. É o projeto clássico que traz o melhor dessas 2 duplas de peso do sertanejo nacional. O show vai acontecer aqui em Campo Grande por volta da meia-noite, no Hotel Âncora. E é o que você vai ver agora. Vamos ver um teaser, um pedacinho desse grande evento que acontece amanhã aqui na capital sul-mato-grossense. Por alguém pior que eu, trocou meu amor. Por alguém que é infiel, sua vez de sofrer, não valeu me perder. Parabéns pra você. Você me trocou por alguém pior que eu, trocou meu amor por alguém que é infiel. Sua vez de sofrer, não valeu me perder. Parabéns pra você. Canções como Evidências e Fio de Cabelo que se consagraram nas vozes de Chitãozinho e Chororó, assim como Vidro Fumê e Dormir na Praça, também consagrada pelos hits de Bruno e Marrone, serão uma das pedidas que serão cantadas aqui durante este grande evento aqui em Campo Grande, Antônio. E o mais importante, viu, Elaine? Quem está em outras regiões brasileiras e não vai poder vir para esse show clássico, esse grande encontro, não se preocupe, o Bom Dia Produtor estará presente e trará para você informações, imagens, entrevistas na próxima semana. É isso mesmo. Por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial, já de olho nesse projeto clássico de Chitãozinho, Chororó e Bruno e Marrone. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais informação.
9h12. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira para falar sobre equinos. Mato Grosso do Sul é o estado que está em 7º lugar em quantidade de cavalos. Mas esse mercado cresce a cada ano e são movimentados milhões de reais todos os anos na comercialização e também em exposições de cavalos. Mais detalhes na reportagem de Rosa Cabral. 5.200.000 equinos no Brasil é o último levantamento do IBGE e pontua Mato Grosso do Sul no ranking de número 7, com aproximadamente aí 300 mil cabeças. E é um mercado que movimenta muito dinheiro. O Luciano, por exemplo, é de Santa Catarina, está aqui com um crioulo carregando quanto aqui nessa rédea? Mais ou menos 40 mil reais, um cavalo avaliado nesse valor, né? Olha a história dele. Esse cavalo tem mais de 40 premiações, entre passaporte para a Expo Inter, em esteio, que é a Copa do Mundo do Cavalo, e semifinalista do Freio de Ouro. Agora me conta uma coisa, quantos filhos ele já colocou no mercado? Esse animal ele deve ter muito mais de 100 filhos, entre animais produzidos na nossa cabanha, que é a cabanha da Furna, aqui em Campo Grande, do Stanislau Ciasca, e coberturas vendidas para outros proprietários. Agora qual é a aptidão dele? Esse cavalo é um cavalo muito lindo, falando de morfologia do cavalo crioulo, e um cavalo que tem uma aptidão vaqueira e funcional muito boa. E muito bonito, beleza, né? Ele é lindo, cavalo calmo, bom temperamento, é o que a gente procura. Bom, e aí eu vou conversar com o Fernando, que é do segmento de leilões, desse mundo dos negócios. Fernando, chega aqui prosear com a gente. O que faz esse mercado do cavalo se pontuar tão bem hoje no Brasil? Um fator primordial hoje para a comercialização dos cavalos são as provas. Nada justifica mais você ter um animal de genética apurada, um animal de perfeita morfologia, um animal de índole invejável do que as provas equestres. Dentre elas, o laço comprido, o tambor, o timpene, as rédeas. Aqui no caso do nosso amigo Maninho, o freio de ouro em esteio, que movimenta muito os animais da raça crioula. E aqui no Mato Grosso do Sul, o carro-chefe, o laço comprido. Agora, quando a gente fala, por exemplo, aptidões para o esporte, qual é a raça que mais se destaca? Tem um exemplo? Rosa, no mercado do laço comprido, hoje, sem dúvida, a raça que mais vem se destacando é o quarto de milha, né? O quarto de milha, ele é um cavalo hoje que ele tem uma ampla aptidão para diversas provas. Não só o laço comprido, como a corrida, como o tambor, como o ranchorting, como o laço de bezerro, o team roping, entre outras modalidades que o pessoal diz a raça quarto de milha ser a raça mais versátil do mundo. Porém, não podemos esquecer das demais raças, como o crioulo, como o pantaneiro, como o pente horse, como o árabe. Então, todas as raças aí têm sua especificidade diferente. Agora, com relação aos leilões, não é? O que movimenta isso hoje nesse mercado? Rosa, estamos finalizando o ano de 2017. A nossa empresa é uma empresa que é responsável por 90% dos leilões realizados no Mato Grosso do Sul. Podemos falar hoje na comercialização de em torno de 15 milhões de reais em cavalos no estado do Mato Grosso do Sul. Isso números de leilões. Tem nomes no mundo, no Brasil, que a gente pode mencionar, dar essa dimensão do que é em valor de um animal? Rosa, eu não sei se 25 milhões de dólares é uma soma expressiva para vocês, ou 80 milhões de reais na cotação do dólar de hoje. Esse é o valor que foi comercializado um animal da raça quarto de milha agora no final de setembro nos Estados Unidos. Um animal de nome Metallic Cat, um dos mais ganhadores na apartação e produtores de cavalos de apartação no mundo. Animal esse filho de uma lenda da raça, um dos pilares da raça quarto de milha, que é o Highbrow Cat, e mãe Pepto Bunsmal, cruzamento clássico do cavalo de trabalho no mundo. Falando em nível de Brasil, 12 de outubro, município de Avaré
Estado de São Paulo, R$1.380.000 foi comercializada uma égua da linhagem de Tambor, né? Égua de um criatório, é uma égua importada, pertencente a um criatório do Paraná, que passou para um criatório, uma competidora do estado de Santa Catarina. Em nível de Mato Grosso do Sul, animais de laço recentemente comercializados. Podemos citar 3 animais. Em primeiro lugar, uma égua de nome Catnita, comercializada a mais de R$280.000. Em segundo lugar, uma égua de nome Sissy Player Dan, comercializada aí a R$252.000. E em terceiro lugar, Jesse's Duel, uma égua também de laço comprido, comercializada a R$220.000. Então esses são mais ou menos os números aí de destaque de animais que são de nosso conhecimento. Agora, com relação às médias, Fernando, qual é a pontuação que se faz, por exemplo? As médias, elas estão evoluindo exatamente como evolui a genética dos equinos? Bem lembrado da genética, Rosa. Conforme os anos vão passando, o intuito do criador é ir aprimorando cada vez mais a qualidade de seus animais. Consequentemente, os valores agregados são bem maiores e, com isso, as médias a cada ano que passa só aumentam, Rosa. Ano de 2017, podemos variar aí com uma média de R$40.000 nos cavalos do estado do Mato Grosso do Sul. Representa quantos por cento, por exemplo, com relação ao ano passado? Em relação ao ano passado, um crescimento de em torno de 12%. Né? E aí, numa sequência de 10 anos consecutivos, as médias dos cavalos no estado do Mato Grosso do Sul vêm só aumentando. Temos que agradecer isso cada vez mais as provas que vêm acontecendo. O cavalo hoje, ele é um animal que ele traz prazer para o seu criador, ele traz prazer para a pessoa que usa o cavalo nas modalidades. Então é um animal que com certeza ele só traz alegria aos seus envolvidos. Então o cavalo, ele, graças a Deus, ele está se saindo muito bem na comercialização hoje no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo. Tá certo, Fernando. Obrigada pelas suas explicações e esclarecimentos, não é, para esse mercado do cavalo, que com certeza movimenta, sim, e muito os números, né, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Rosa Cabral, para o SBA. Obrigada, Rosa. E por aqui eu tenho uma informação importante para você, pecuarista sintonizado aqui na nossa programação. É que o indicador boi gordo será agora apurado com notas fiscais. Direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com o diretor do Instituto de Economia Aplicada do Estado de São Paulo, Celso Vegro, de olho na informação. E Celso Vegro, diretor do Instituto de Economia Agrícola, vai falar sobre essa inovação aí que deve representar algumas mudanças, né, positivas para o mercado do boi gordo. O que vocês esperam aí com esse novo, não é um levantamento, mas sim um novo modelo econométrico, Celso? Nossa intenção é oferecer ao mercado mais transparência. E, para tanto, vai ser substituída as rotinas até então desenvolvidas por uma nova, onde os negócios ocorridos objetivamente, ou seja, número de cabeças adquiridas pelos frigoríficos, vão formar os parâmetros que vão ser incluídos dentro do modelo para produção desse índice. Então, com isso, a gente vai ter não apenas uma opinião do informante que comercializa gado nas praças paulistas, mas uma representatividade de todos os frigoríficos que operaram naquele dia comprando animais para o abate. Então, nós vamos ter a informação através da Secretaria da Fazenda, processados pelo Instituto de Economia Agrícola, de preços e quantidades dos animais enviados, comprados para o abate. E isso vai representar um salto de qualidade na informação, né, na produção do índice, na confecção desse índice, e que isso vai dar muito mais segurança para ambas as partes envolvidas no negócio futuros que ocorrem aqui na B3. Isso porque será feito sobre dados criptografados de notas fiscais, né, da comercialização. Todas as notas recebidas no dia anterior serão enviadas para o Instituto de Economia Agrícola, que vai descodificar todo esse material, trazer para dentro do modelo econométrico e produzir o indicador até o final do dia. A ideia é que a gente, todo dia às 6 da tarde, isso ainda não está bem claro, mas todo dia às 6 da tarde o indicador vai estar disponível nas páginas do Instituto, porque os negócios ocorridos na B3 possam ser quitados, finalizados, né? Ver quem que tem ajuste para mais ou para menos. Celso, isso de alguma forma deve impactar aí nas especulações também, né?
A gente precisa lembrar sempre que o especulador possui um papel muito importante nos mercados de commodities, né? Ele não pode ser demonizado em hipótese alguma. Ele injeta liquidez nesse mercado e sem liquidez não existe mercado. Os mercados existem porque há liquidez e grande parte dela vem do chamado especulador, eu diria que é um mal necessário para o mercado. Eu diria que talvez vai ficar um pouco assim, digamos assim, é difícil fazer uma previsão assim de futuro, mas partindo de um dado objetivo de preços e quantidades, veja bem, não estou falando só de preços. Certo. Preços e quantidades, eu acredito que a qualidade da informação se aprimora e permite os agentes econômicos tomar posições mais realistas, né? Com mais certeza da possibilidade de ganho ou eventualmente uma perda pode vir a ocorrer e se então recuar no posicionamento de mercado. Então, traz uma informação mais a qualidade da informação sendo mais objetiva, dá mais segurança para o aplicador fazer as suas posições. E esse novo modelo, ele acontece com uma parceria com a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né? Estamos agora nessa semana iniciando as conversações, já vimos tendo conversações, mas agora partimos para a formalização mesmo jurídica desse contrato, né? E durante os próximos 90 dias, nós vamos ficar trabalhando com os dados da Secretaria da Fazenda, com os técnicos da Cefaz, para fazer os últimos ajustes, verificar a consistência da informação e aí sim liberar a partir de março, efetivamente, é um prazo mais ou menos combinado já com a Bolsa, a partir de março começar realmente a funcionar esse novo índice. Vai ter que fazer ajustes no mercado, quem que sai da posição no antigo índice para o novo, como que faz essa transição, que não haja perdas. Você não muda o jogo no meio. Certo. Tá certo? O jogo vinha jogando de um jeito e faz uma mudança assim, pode gerar perdas para aplicadores, para investidores. Então essa mudança não pode ser feita de qualquer jeito. Tem todo um rito para ser cumprido, os técnicos da B3 estão trabalhando nisso. O preço do boi gordo, a gente está falando do preço de São Paulo, né? É a Praça de São Paulo. Todo esse trabalho feito com a Secretaria da Fazenda do Estado diz respeito às notas fiscais emitidas dentro do território paulista. Tá certo. Celso Vegro, para encerrar, o que vocês esperam que isso contribua para o pecuarista e para o produtor que está lá no campo? No que isso deve refletir para ele que está lá? O pecuarista, ele precisa de um preço, certo? A gente não vai interromper nossa série de preços. Então, o preço levantado por telefone continua existindo, porque é uma série de 42, e em estatística não existe isso interromper uma série histórica, não existe. Então nós temos 75 anos de preço de boi e vai continuar sendo feito. Então o pecuarista já tem noção do preço divulgado pela instituição, diariamente. Né? Um boletim de preço sai às 11 da manhã. E o índice de preço, ele pode ser usado para vislumbrar cenários para o mercado, né? Uma trajetória, uma tendência, porque o índice ele pondera preços e quantidades. Então dá uma condição de entender melhor o mercado, né? Porque às vezes você tem um preço em alta, mas a quantidade estagnada, né? Ou então ao contrário, a quantidade sobe muito e o preço não se move. E isso tudo melhora um pouco o feeling do produtor para saber se é hora de comprar boi magro, vender boi gordo para repor boi magro, e dar uma noção melhor de como ele trabalhar esse mercado, tendo em vista que envolve preços e quantidades. E agora com mais segurança, portanto. Com mais segurança, porque o volume de notas que a Cefaz obtém diariamente, recebe diariamente, é muito superior do que o número de telefonemas que eram dados até então para formar o preço. É mais de 10 vezes mais. Né? E negócios objetivos, né? Assim, ninguém ali não tem como ter uma opinião. Né? Ali saiu o dinheiro do bolso de alguém, foi do bolso de alguém por meio de uma nota fiscal que registra essa operação comercial. Então isso realmente dá uma segurança muito grande para todo o mercado acompanhar esse indicador de uma forma acreditável. Né? Quer dizer, é possível acreditar naquilo, porque aquilo... E isso vai ser auditado, né? Veja bem, pode acreditar, porque não só o IA tem certificação de qualidade ISO 9000, como a própria Cefaz, a Secretaria da Fazenda, vão enviar periodicamente seus auditores para observar, né? Auditar o nosso trabalho. Tá certo, Celso. Muito obrigada pelas informações, obrigada pela boa notícia e você é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Sara. Estaremos disponíveis sempre a qualquer convite. Que bom. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no SBA e nós voltamos ao programa. E antes de terminar o Bom Dia Produtor, vamos falar sobre a região norte do país com previsão de chuvas. Chuvas abrangentes devem chegar a essa região até a próxima semana. Quem traz para a gente mais detalhes é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta para a gente sobre o volume dessas chuvas que devem chegar à região norte do país.
Sim, o volume de chuva na região nortista ainda deve ser elevado no decorrer dos próximos períodos. A umidade do ar elevada mais o calor garantem condições de instabilidades tropicais em praticamente toda a região norte. Só que as pancadas mais frequentes, elas se concentram aqui nessa faixa mais a oeste da região norte. No decorrer dos próximos períodos, as instabilidades agora ainda devem persistir de forma abrangentes na região norte, alcançando o sul do Pará, Tocantins também. Só que as pancadas mais fortes ainda ficam restritas entre Rondônia, o estado do Amazonas também. A partir do segundo período é que essas chuvas elas vão conseguir se tornar cada vez mais abrangentes. Então vai ter previsão de chuva na maior parte da região norte, alcançando todos os estados. Só que mesmo assim, as chuvas mais expressivas ainda seguem restritas na metade oeste, principalmente no Amazonas. E essa condição ainda vai persistir até o comecinho do mês de dezembro, até o dia 2, pelo menos. Previsão de chuvas mais fortes aqui entre o Amazonas, Acre e Rondônia, e as pancadas mais fracas ficam restritas entre o Pará e também no Tocantins. Então, no decorrer das próximas semanas, os pastos mais beneficiados na região norte ficam concentrados na metade oeste, entre o Amazonas, Acre e também Rondônia. Com chuvas frequentes que garantem a umidade do solo ainda elevada, os pastos mantêm bom potencial produtivo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana, pelas informações. Juliana volta aqui no Bom Dia Produtor na próxima segunda-feira, às 7h15 da manhã, junto com a gente. E assim chega ao fim essa edição especial de sexta-feira. Nós esperamos que você tenha gostado bastante. Foi feito com muito carinho, muita paixão para você que trabalha com o agronegócio brasileiro. E segunda-feira tem muito mais Bom Dia Produtor. Perdeu algum detalhe, perdeu alguma matéria, quer rever algo? Então acesse daqui a pouquinho o YouTube do canal do Boi, que estará lá o Bom Dia Produtor na íntegra para você. Para você, um excelente final de semana. E segunda-feira, às 7h15. Você tem encontro marcado aqui com a nossa equipe, viu? Tchau, tchau. Bom fim de semana.